Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no teu coração, na tua casa, na tua vida e na tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de dividir uma palavra de Deus com você. No livro de Êxodo, capítulo de número 25, no verso de número 8 vai dizer assim: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus, o nosso Deus grandioso e soberano, chama o seu servo Moisés e diz: Moisés, prepara para mim um tabernáculo onde eu irei habitar no meio do meu povo, para que este povo saiba o quanto eu os amo. O povo que temeu ao Senhor quando ele se manifestou no Monte Sinai. O povo que temeu grandemente um Deus grandioso, um Deus que os libertou da terra do Egito. Um Deus que durante o dia tinha uma coluna de nuvens e durante a noite uma coluna de fogo. Para que venhamos entender o porquê Deus disse que habitaria no meio do seu povo, temos que voltar um pouco. Em Êxodo, capítulo de número 20, no verso 18 ao 21, diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e sonido da trombeta, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo temeu, o povo estremeceu aquele Deus que salvou, aquele Deus que libertou, aquele Deus que os tirou da escravidão. Temeu um Deus grandioso e soberano, um Deus que os amou grandiosamente. Então Moisés, no verso de número 20, disse: Não temas, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Mas mesmo assim o povo não quis saber. Mesmo assim o povo ficou temeroso diante de tanta grandeza, de tanta glória de um Deus soberano. E no verso 21 diz: E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então Deus, cheio de amor, para não estar afastado do seu povo, para não estar longe daquele povo que ele libertou com tanto amor e com tanto zelo, ele disse para Moisés: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Dessa vez o Senhor está dizendo: eu vou estar no meio do meu povo. Eu vou estar com eles para que eles saibam o quanto eu os amo. Para que eles saibam que eu quero zelar, que eu quero cuidar deles. Oh, aleluia. Mas o tempo se passou. Veio muitos reis, muitas batalhas. Até que então o povo se afasta da presença de Deus. Porque Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo, um santuário, que fizesse a arca da aliança onde comprovaria a presença de Deus no meio do seu povo. Mas o pecado, a corrupção, a prostituição tomou conta daquele povo, até que a arca se perdeu com o tempo. Então o Senhor começou a usar profetas, começou a usar homens para falar a sua palavra, começou a usar homens para que fosse ao povo, para que se arrependesse do pecado, para que tivesse consciência do seu erro, para que tivesse consciência daquilo que eles estavam fazendo de errado diante do seu Deus. E Deus começou a usar muitos profetas, e um deles se chama Isaías. Isaías foi aquele que falou e profetizou sobre aquele que viria salvar o mundo, sobre aquele que viria libertar
a todo mundo do pecado. Porque Isaías, capítulo de número 9, do verso de número 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uma esperança veio ao povo através de um profeta usado por Deus. Deus mandaria um para libertar o povo, aquele que era o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade. E muitos creram nesta palavra. Só que se passou-se muito tempo e o povo ainda continuou no erro, o povo ainda continuou no pecado. Só que depois de 400 anos, quando se termina o Primeiro Testamento em Malaquias, e daí vem Mateus. As antigas Bíblias tinham 4 folhas em branco, para que fosse ali demonstrado cada ano que o Senhor ficou em silêncio com o seu povo. E o Senhor ficou 400 anos em silêncio. As 4 folhas em branco representavam o silêncio de Deus com o seu povo. Mas em Mateus, Deus levanta um servo dele, um profeta, aquele que é o maior nascido de mulher, assim o Senhor Jesus Cristo falou, aquele que se chama João Batista, aquele que é a voz que clama no deserto e começou a pregar, começou a dizer: arrependam-se dos seus pecados. E ele começou a falar daquele que era o Cordeiro de Deus, aquele que Isaías tinha falado, aquele que era o príncipe da paz. E com muito amor, a palavra começou a ser falada sobre aquele que viria. Porque em João, capítulo de número 1, no verso de número 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Verbo, a palavra, oh aleluia, estava vindo aquele que era Deus conosco, aquele que era a presença do Pai eterno, aquele que desta vez não viria para estar no tabernáculo, não viria para estar no templo, mas viria como homem, porque a palavra de Deus diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, aquele que é Jesus Cristo, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Dessa vez o Senhor não veio para estar num tabernáculo. Dessa vez o Senhor não veio para ser representado por uma arca, mas Ele mesmo, oh aleluia, veio como forma de homem, como carne, como Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Oh aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Desta vez não foi como antes, dessa vez Ele mesmo veio. Ele veio como homem, mas para cumprir aquilo que Deus planejou, porque era necessário que Ele viesse. Houve cura, houve transformação, houve libertação por aquele que era o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas era necessário que aquele que veio como homem, como carne, se entregasse por amor de todos nós. Fosse morto, fosse preso no madeiro, o seu sangue fosse derramado, porque a palavra diz que desde a fundação do mundo o Cordeiro já havia sido sacrificado. Jesus Cristo, o Cordeiro puro,
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário que se acontecesse. Era necessário que tudo se cumprisse para o propósito de Deus. Oh, aleluia. Ele veio, habitou no tabernáculo, depois ele veio como homem, como carne. Oh, aleluia. Filipenses 2, no verso de número 6, diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, mas ele habitou no nosso meio. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Só que antes dele ir, ele fez uma promessa, ele falou, ele disse na sua palavra em João, capítulo de número 16, ele disse que era necessário que ele fosse. Era necessário que ele fosse para que o Consolador viesse, aquele que libertaria do pecado, aquele que viria estar conosco. O Senhor falou, ele disse que o Consolador viria para estar conosco. A sua palavra diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Senhor Jesus Cristo, ele falou, é necessário que eu vá, para que venha o Consolador, para que ele venha estar convosco, para que vocês conheçam a justiça, para que vocês sejam libertos do pecado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glórias a Deus! E a palavra de Deus conta que o Senhor Jesus Cristo, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh, aleluia! E a palavra de Deus diz que ele ainda passou 40 dias com os discípulos até que chegou o momento dele ir. Até que chegou o momento dele ir para o Pai. E ele confirma aquela promessa que ele falou em João 16. Ele diz em Atos 1:8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ei, vós serás minhas testemunhas e receberei poder. Oh, aleluia! O Senhor Jesus Cristo está dizendo que Deus não habitaria mais no tabernáculo. Deus não viria como carne, mas sim o Espírito Santo de Deus habitaria num tabernáculo feito por Ele, que é eu e que é você. O Espírito Santo de Deus agora habita em mim, habita em você, que recebeu a Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O Senhor Jesus Cristo falou, o Senhor Jesus Cristo, ele disse. Oh, aleluia! E se concretiza aquilo que o Senhor falou no capítulo de número 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre elas línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ei, dessa vez o Senhor não veio num tabernáculo. Dessa vez o Senhor não veio como carne, mas ele disse, eu iria para que viesse aquele, mas não para estar do nosso lado, mas para habitar em mim, para habitar em você. E ele disse que eu e você receberíamos poder. É o Espírito Santo de Deus. Aí o Senhor está dizendo, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu sou teu Deus, eu habito dentro de você, o meu Espírito Santo está sobre a tua vida, então não temas, mas glorifica, profetiza, porque eu sou o teu Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glórias a Deus! Agora o Senhor habita dentro de mim e habita dentro de você. Aquele que
crê no Filho de Deus, aquele que o recebeu como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida, tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ei, então não tem mais a luta, então não tem mais a dificuldade, porque o Senhor é contigo. Ele não está do teu lado, Ele não está à tua frente, não está à tua direita, mas Ele habita em você, porque você é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então glorifica, se ajoelha, se prostra, porque o Senhor está te fortalecendo e Ele disse que há de fazer coisas grandes sobre a tua vida. E Ele disse: vós serás a minha testemunha. Testemunha porque verão o poder de Deus sobre a tua vida. Testemunha porque verão o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Testemunha porque mesmo você passando pela luta, pela dificuldade, pela provação, não se entregou à luta, à dificuldade, mas se entregou àquele que pode fazer nova todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor com a tua vida, porque o Senhor habita dentro de você, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Então glorifica o nome do Senhor com a tua vida. Oh, aleluia, glórias a Deus. Tome posse desta palavra, lembrando que Jesus Cristo te ama muito. O Espírito Santo de Deus habita na tua vida. Então não temas, mas glorifica com a tua vida o nome do Senhor.